Fala pessoal, conteúdo aqui no Agro 2, não para hora nenhuma, direto aqui da Tecnoshow 2022, cidade de Rio Verde, capital do agronegócio. Pedrão Maia mais uma vez comigo aqui. Tamo junto, Thiagão, capital do agronegócio e capital do sol também, né? Capital do sol, rapaz, mais um dia de grande calor aqui, mas tá valendo, né? Faz parte aí do nosso clima Graças aqui a Deus. Da região centro-oeste do Brasil. Pedrão, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Pô, fica à vontade. Ia pra fazenda, gostava de andar de cavalo? Gosto. Gosta ainda? Apartava a vaca? Não, nem tanto. Nem tanto? Fazia mais dar uma passeada, né? Dar uma viajada um pouco ali nas estradas da fazenda, eu achava bom. Pois é, você já viu alguma vez o pessoal fazer aquela doma do cavalo, da maneira antiga? Rapaz, eu já vi, viu? E era tenso de ver, viu? Muita violência. Era muita violência, muita gritaria. Ou seja, assustava, deixava o animal estressado. Eu acho que podia melhorar. Podia melhorar? E melhorou, viu? Melhorou. Nosso assunto aqui hoje é interessante demais para todo mundo que tem fazenda, para todo mundo que gosta de animais. A gente vai falar sobre a doma correta para os animais, a doma racional. É um assunto bacana. Eu tenho certeza que o pessoal que está acompanhando a gente pela internet vai gostar desse assunto. Já já a gente mostra quem é o nosso entrevistado, convidado de hoje. Roda a vinheta aí. Tecnoshow tem de tudo um pouco, né? Tem tecnologia, tem máquinas, implemento agrícola e tem muita informação, muito conteúdo, né, importante. A gente falava agora há pouco no podcast que informação hoje, como é que foi o novo dinheiro. O novo dinheiro. É o novo dinheiro. Ou seja, se não tem informação, não vai saber ganhar dinheiro, não vai saber levar para frente, né? E o nosso assunto de agora, ele é muito importante porque fala sobre o bem-estar animal de uma maneira direta, né, Pedrão? É isso aí. Então, antes da gente adentrar o assunto do podcast, não esquece de seguir as nossas redes sociais, que é @portalagro2, tanto no Instagram quanto no TikTok, e o nosso site agro2.com.br, igual você tá vendo aí. Tem tudo da Tecnoshow no nosso portal, né? Todos os assuntos, tudo que você quiser saber da Tecnoshow, nosso conteúdo tá especial para a feira desse ano. Bora lá então mostrar quem que é o nosso convidado de hoje. A gente recebe aqui no nosso estúdio, podcast Agro 2, aqui direto da Tecnoshow, o médico veterinário Leonardo Feitosa, especializado aí na doma de animais. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado. Muito obrigado. Depois de 2 anos, eu já perdi as contas, mas acho que já são 13 ou 14 anos que eu venho aqui na Tecnoshow. Seguidamente. Só deu o intervalo da pandemia mesmo. Intervalo da pandemia. E graças a Deus também de volta. Tava com saudade? Tava, muita. Adoro vir a Rio Verde. Ou seja, aqui é uma cidade, uma região que respira o agronegócio de ponta a ponta, né, em todos os detalhes, né? Exatamente. E você estava falando aí, né, sobre a doma tradicional, a doma antiga. E hoje, na pecuária, o pessoal está muito focado, né? É um tema muito atual, o bem-estar animal. Né? Então, assim, não só no manejo racional com o gado, mas com o cavalo ali, com o dia a dia e tal. E outra coisa bacana de falar é que, assim, eu também vivi isso, de ver a doma tradicional, aquela coisa da gritaria. Do chicote, né? Do chicote, às vezes, né, da violência. Mas eu não condeno, porque muitas das vezes o cara aprendeu assim, aprendeu com o pai, aprendeu com o avô. Era uma cultura, né? Era uma cultura. E o legal é que hoje, quem está com a cabeça aberta para aprendizado, né, fala, caramba, poxa, eu sofri a vida inteira, podia ter sido muito mais fácil e tudo mais, né? Então, assim, eu gosto de falar isso, eu não condeno essas pessoas. A partir do momento que a informação chega, eles entendem. Você acabaram de falar que informação é a nova moeda, né? Então, a partir do momento que a informação chega para eles, eles começam a usar e começam a falar, caramba, isso aqui vai funcionar para mim, isso aqui vai me ajudar. Gente, enquanto tiver bezerro nascendo, a gente vai ter que estar em cima de um cavalo. Como é que fala? É evolução, né? É a evolução da informação, é a evolução de novas práticas, de novas técnicas. E hoje em dia você ensina isso por meio de palestras, cursos online. É a chamada doma racional mesmo? Doma racional é uma... Assim, tem vários nomes, mas a doma racional é que engloba tudo, né? Como o nome já diz. Racionalmente, você trabalhar racionalmente. Eu tenho uma base na doma índia, né, que foram feitos por índios. Aí a gente fala que é coisa nova, mas não é. É de 600 anos atrás. Que legal. Só que quase se perdeu essa técnica.
Então essa técnica foi resgatada por uma pessoa, um argentino, que foi meu professor, chamou Oscar Scarpati, e ele formou multiplicadores, eu sou um deles, e a gente continua aí pulverizando esse conhecimento e formando novos multiplicadores. Aqui em Rio Verde temos bastante, viu? É mesmo. Gostei dessa frase, viu, Leonardo? Enquanto tiver bezerro, tem um cavalo. Né? Exatamente. Fantástico. Porque hoje a gente está num mundo moderno, né? Que é maquinário para todo lado, né? Mas o bom e velho cavalo tá aí, né? Desde a pré-história sendo usado pelo homem, né? Não tem jeito. E aí a gente tem terrenos que não são... não consegue máquina, não consegue aí... Né? E o cavalo é que chega lá, né? Então, assim, aí, lógico, né? Muita gente fala, mas, pô, laçar, judia e tal, mas tudo fazendo uma forma racional, como o nome já diz, você consegue trabalhar, né? Então, eu sempre falo, vamos tomar cuidado com os extremismos. Hoje a gente tem muito isso, né? Sim. Pô, isso aí judia. Não, se você, né, como diz aquela frase lá, beba com moderação, transforma aqui, use com moderação, né? Então, se você souber usar a ferramenta, souber usar uma espora, souber usar, bem, tudo, né? Você usando com moderação, você consegue fazer as coisas de uma forma bacana e consegue fazer com que o cavalo goste de trabalhar contigo. É um indivíduo gregário, ele gosta de viver em grupo, então é importante que você consiga fazer ele entender que vocês estão ali, é uma dupla, né? É uma manada de dois, e dessa forma você consegue conquistar a boa vontade desse cavalo de aprender e de fazer. E de onde é que veio esse gosto por trabalhar com cavalos, se interessar aí por técnicas de domar esses animais? O Pedro me perguntou, você é carioca, né? Aí eu falei, pô, mas carioca, cowboy, né? Não, pelo sotaque Tinha que estar com uma prancha de surf, né? Pois é. Mas é difícil, mas tem bastante gente boa, né? Porque a gente, às vezes, que é mais do interior, pensa no Rio como praia e tal. O Rio, inclusive, é polo produtor de café, né? Pois é, o Rio produz muito cavalo mangalaca machador, o Rio tem muito cavalo. É igual o povo pensa um pouco de Goiás, né? Pensa que Goiás também é só fazenda, e não é também. Só tem dupla sertaneja. Só tem dupla sertaneja. Então, aí, assim, os meus avós, o pai o pai da minha mãe mexiam, o pai do meu pai mexia com gado de corte e o pai da minha mãe com gado de leite. E aí, desde pequeno, acompanhando e tal, mas eles não eram muito do cavalo. E eu e meu irmão também hoje é um profissional do cavalo, a gente gostou e fomos aprendendo e tal. Meu pai, minha mãe, todo mundo da família foram grandes incentivadores. E o bacana naquela época que meu pai falou, toma, agora vocês se viram. Então, vocês criavam cavalos então também? A gente começou ali com um pangarezinho, como todo mundo. Para trabalhar mesmo? Não, para passear. Para passear. Recreativo. O meu avô, eu me lembro até hoje, meu avô, ele tinha uma Brasília cor de abacate. E aí ele tinha um morro, tinha uma fazenda lá que chamava Capim Melado. E o curral era lá em cima. Ele deixava o funcionário aqui abrindo a porteira e subia com aquela Brasília, buzinando, e o gado vinha atrás e o funcionário só terminava de chegar e fechar. Então, assim, ele já tinha muito essa coisa, né, de manejo racional. Então, eu tenho essa memória guardada comigo. E ele não usava cavalo, andava a pé. Porque, assim, as terras dele eram divididas, não eram muito grandes, então dava para fazer a pé. Então foi assim, foi surgindo, foi evoluindo. Eu me lembro que aí depois meu pai comprou a primeira égua, aí o primeiro cavalo, nasceu o primeiro potrinho, foi aquela coisa. E meu pai falou, agora vocês se viram, né? Então as éguas ficavam com aquele cascão, eu e meu irmão, ela colocava num pedacinho de madeira assim, com facão, e cortava no facão e acompanhava outras pessoas domando. E assim, foi como eu falei, eu também já usei um pouco da doma tradicional, porque era o que tinha. E era informação disponível na época também, né? Exatamente. Hoje você dá uma gugada aí, você acha tudo na mesma hora, praticamente. Exatamente. Engraçado que eu estava preparando essa semana a palestra que eu vou dar hoje, e aí eu indo atrás de imagens. E aí minha esposa me ajudando ali, tocava na imagem ali, redondel. Pô, tinha umas 10 fotos minhas. Olha aí.
né? Que legal. Né? Outra coisa, tinha 10 fotos minhas. Então, pô, hoje está muito mais fácil. Se tornou uma referência também nessa técnica agora. Né? Graças a Deus a gente hoje tem bastante gente trabalhando com essa técnica, com essa filosofia, né? Porque assim, o que eu falo com os caras, cara, você sabe muito, você já aprendeu, você já domou um monte de cavalo, usa a experiência que você tem e agrega o que você acha que funciona para você, né? E aí tem sido assim, então é a filosofia da não violência, da paciência, da comunicação, do relacionamento, né? Do amor pelo que você faz. Existe uma psicologia por trás disso aí também. Você estava falando aqui nos bastidores que muitas vezes as pessoas têm ali o entendimento da prática, mas não têm o entendimento do conteúdo, da teoria, né? Exatamente. Imagina vocês, né, que são jornalistas, não entender hoje do Instagram, das redes sociais e tal, e tentar fazer, não vai fazer direito, né? Então, é assim, para você conseguir fazer direito, você tem que entender um pouco de psicologia de cavalo, de comportamento de cavalo e de natureza de cavalo. Quer dizer, pô, a partir do momento que eu entendo um pouco disso, eu começo a me comunicar com ele. Eu posso passar minha vida inteira tentando ensinar um cavalo a falar português. Ele não vai aprender. É difícil, né? Quer dizer, eu que tenho que aprender a linguagem dele. E isso, pô, muita gente já estudou e muita gente já passa isso à frente. E eu repasso, na verdade. Claro que eu tenho uma experiência própria de doma e a gente vai, né, agregando no nosso dia a dia. Mas, se você não tem conhecimento, até o último slide da minha palestra é o seguinte: sempre se pergunte por quê e para quê. Se você não sabe por que você está fazendo aquilo, se você não sabe para que você está fazendo aquilo, opa, alguma coisa está errada aí. Alguma coisa, eu me tornei um macaco de imitação, que às vezes pode até dar certo em alguns cavalos, mas os cavalos que são mais desafiadores, são mais dominantes, pode ser que não dê, entendeu? Então você precisa ter todo esse conhecimento teórico para que você consiga ter sucesso. Essa é a nossa palestra de hoje, 3h30. 3h30, qual auditório que vai ocorrer a palestra? Da pecuária aqui. Aqui, né? Acho que é o auditório 2. Eu não sei. Auditório 2, sim. Mas aqui na Tecnoshow é só perguntar, tem um mapa também, quando o pessoal chega, mas já tem um mapa de toda a feira. Quero até te perguntar, você falou aí, de repente, dos estilos de cavalo. Tem alguma raça que é mais arisca, dizemos assim, que é mais difícil de domar? Tem. A gente costuma falar, para ficar didático, tem as raças de sangue quente, morno e frio. Boa comparação. As raças de sangue quente são as raças que nasceram para correr. Então, por exemplo, você vai pegar um puro sangue inglês, claro que tem exceções, né? Mas um puro sangue inglês nasceu, foi selecionado para correr. Então você vai pegar um cavalo desse e vai falar assim, não, peraí, isso acontece, tá? Às vezes um cavalo que correu no jockey não teve uma boa performance. E para o proprietário ele não serve. Perdeu o valor. Perdeu o valor para aquilo. E aí ele acaba doando, cara. Então, pô, eu me lembro, eu era moleque, um amigo meu, a gente tinha aí 12, 13 anos, falou, cara, ganhei um cavalo do jockey. Pô, foi a pior experiência da vida dele, o cavalo só queria correr, cara. Entendeu? Então são cavalos de sangue quente. E aí tem os cavalos de sangue frio, que são os cavalos que foram selecionados para fazer força. Né? Hoje a gente não usa mais, temos máquinas agrícolas, tratores. Puxar o arado, né? Antigamente, né? Então eram cavalos que assim, eles eram muito fortes e pouco habilidosos. E aí teve o cruzamento dos dois e fizeram as raças de sangue morno, são normalmente as raças equitáveis, mais fáceis e tal. Entendi. Então temos sim, os cavalos de sangue quente são normalmente mais difíceis, tá? Você pega um cavalo da raça árabe, que é um cavalo, pô, o nome já disse, né? Veio lá das Arábias, cavalo que atravessou desertos, atravessa deserto, é o melhor cavalo para enduro, né? Então você entra no redondel, se esse cavalo te questionar, você está morto. Por quê? Pô, o cara tem muito gás, cara. O seu gás acaba muito antes do que o dele, entendeu? E aí, claro, tem mais dificuldade. E o bacana é a gente ver que assim, quando eu vou entrar num redondel para trabalhar um cavalo, eu estou preocupado com duas situações num primeiro momento, no processo de amance, tá? Que é a retirada de medo e retirada de cócegas. Então, o cavalo tem medo do ser humano. Nós somos o único ser bípede de olhos frontais que somos predadores dele.
Então o cavalo olha um ser humano e fala, opa, esse bicho vai me pegar. deixa eu vazar daqui. Em tempos remotos, comíamos cavalos, usamos cavalo como máquina de guerra, né? Então ele tem medo. Então a gente precisa trabalhar esse medo na cabeça dele. E outra coisa são as cócegas, que na verdade o nome correto é tato hipersensível. Então quando a gente coloca um sedem, por exemplo, num cavalo, num boi, que é aquela coisa que vai na virilha aqui para eles pularem em rodeio, né? Aquilo ali, ele tenta se livrar daquilo porque ele tem um tato hipersensível, não é porque está doendo, né? Às vezes fala, o cara tá machucando o animal. Tá machucando, aperta o saco do cavalo pro cavalo pular. Pô, cara, se apertar meu saco, eu vou ficar quietinho, ficar pulando. Pô, não é verdade? Claro, faz sentido. Né? Então, aquilo ali é um tato hipersensível. Por quê? Porque é uma região onde a pele é muito fina, ali no virilha, flanco, na virilha, e interno, né? é ali onde os grandes caninos atacavam na natureza. Então, eles mordiam ali, rasgavam, caía ali todas as tripas, né, todos os intestinos, e aí lá na frente esse cavalo morria e ele ia lá comer esse cavalo. Então o cavalo traz no seu código genético que ali é uma região que, poxa, aqui eu não encosta aqui. Não encosta aqui. Só que eu uso isso a meu favor. O que eu faço? Eu encosto, mas não ataco. Eu encosto, ponho pressão, tenho uma atitude predatória, porém sem dor na relação. Deixando ele à vontade. Não deixo ele muito à vontade, não. É uma atitude predatória, mas não existe dor. Eu estou falando para ele, ó, vamos lá, vocês vão entender. Quando a gente, moleque, né, quando é pequeno, tem aquele amigo seu que você bate nele, ele bate em você. Você dá um tapa nele, ele dá em você. Você dá uma banda nele, ele cai, você pega ele na mão e fala, foi mal, desculpa e tal. Só que o que acontece? Quando ele levanta, ele fala assim, rapaz, não dou conta dele não. É forte. Ele é forte. E você fala, eu sou mais forte que ele. Mas se alguém vier mexer com ele, eu falo, opa, aqui não, aqui é meu amigo. Pronto. É isso que eu faço com o cavalo. Eu falo, olha, eu sou capaz de tocar no seu ponto vulnerável, mas eu não te ataco. O que o cavalo sabe nesse momento? O mínimo que ele sabe. Meu mal ele não quer. Porque ele foi capaz de ir num ponto vulnerável, mas não me atacou, não existiu dor na relação. Eu aguço na cabeça dele a curiosidade de saber, pô, se ele não quer meu mal, o que ele quer então? Por quê? Porque é um indivíduo gregário, é um indivíduo que sabe viver em grupo, gosta de viver em grupo. Precisa, né? Precisa viver, exatamente, precisa viver em grupo. Então o cavalo, eu falo muito que o cavalo tem um código de ética para sobreviver, tá? Há mais de 5 milhões de anos, que está fixado em cima de um tripé. Eu gosto de usar muito isso no meu dia a dia, para essa filosofia que eu falo, que é confiança, lealdade e trabalho em grupo. Eles confiam uns nos outros, são leais uns aos outros e trabalham em equipe. Aí eu pergunto para vocês, pô, onde que isso dá errado? Pô, qualquer lugar que você for, que existir confiança mútua, existir lealdade mútua e todo mundo trabalhar em equipe, pô, não tem como dar errado. Isso faz parte de um conceito até empreendedor, né? Se você for analisar. Exatamente. Eu dou uma palestra para líderes falando de cavalo. Porque é exatamente isso. Quer dizer, pô, eu quero vestir aqui a camisa do seu time, tamo junto, vamos lá. Tamo junto. Vamos, né? E aí, só que o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer ele entender que ele é da minha manada. Mas para isso, antes eu tenho que trabalhar a hierarquia em cima dele. Que é o quê? Mostrar quem manda. Mostrar quem manda. Mas não de uma forma agressiva, mas de uma forma... Eu sempre falo, é muito importante que a gente entenda que assim, violência e atitude estão em polos distantes para domar cavalo. Eu não preciso ser violento, mas eu tenho que ser firme. Eu tenho que dar limite, tenho que pôr diretrizes. Né? Eu até brinco às vezes igual um filho, né? Eu vou ser firme, ó, isso aqui não pode, isso aqui pode. Perfeito. Né? E aí você vai conseguindo fazer com que ele entenda, poxa, assim tá fácil de me relacionar. Então, ele me deixa tocar, ele perde o medo, pronto. As duas situações que eu falei no começo, qual que era? Medo e cócegas. Medo e cócega. Ele já tá, poxa, peraí, toda vez que eu faço uma coisa que ele não gosta, ele me repreende. Como? Trabalhando, não batendo. E quando eu faço a coisa certa, eu descanso. E ganho carinho. Pô, quem não gosta de ser acariciado, quem não gosta de ser elogiado, não deixa de ser um elogio. Sim. Né? Então, toda vez que você tem um cavalo, que você tem uma pessoa que você elogia quando faz a coisa certa, você vai estar motivando essa pessoa, esse cavalo, a fazer aquilo de novo.
não é verdade? Então, toda vez que existe motivação, existe inovação. Ele vai sempre buscar algo mais. E aí é quando você começa a despertar esse indivíduo para não dar o mínimo da sua performance. Ele vai sempre te dar um algo a mais, né? Então, ele vai estar sempre querendo te ajudar, né? Existe um treinador nos Estados Unidos que fala: um bom treinador faz com que o cavalo faça as coisas, e o ótimo treinador faz com que o cavalo queira fazê-las, né? Então, não é isso que a gente quer dentro de uma empresa? Claro, Um cara motivado a trabalhar, né? Se ele está motivado, ele vai estar inovando, ele vai estar sempre te Ei, trazendo. Leonardo, deixa eu ver se eu peguei o raciocínio então. Então você tem que pensar como que você gostaria de ser tratado na sua vida para domar um cavalo da maneira correta. Você roubou uma frase minha agora. Ah, é? Porque eu falo ali dentro do redondel o seguinte: eu trato um cavalo como eu gostaria de ser tratado. Perfeito. Entendeu? Então, e eu me lembro que eu trabalhei para um americano, que o cara é meu amigo pra caramba hoje, e que ele era um cara assim, de um talento incrível. Eu nunca vi um horseman igual aquele cara. Mas só que com pessoas, ele, assim, eu falava para ele: cara, chama a minha atenção, eu quero que você me corrija. Me ensina. Me ensina, porque se você não falar para mim, eu não vou saber onde eu estou errando, eu não vou saber como melhorar. Entendeu? Perfeito. E aí, a partir do momento que ele começou a fazer isso, pô, eu comecei a admirar ele ainda mais. E o conhecimento que ele tinha, né? A capacidade de te ensinar. Exatamente. Então, o que acontece? Poxa, quando você faz isso, é sinal que você está comprometido com aquela pessoa. Então, eu falo: pô, eu me comprometi de estar aqui com esse cavalo, eu quero dar o melhor para ele, tirar o melhor dele. Então, o que a gente vê é muito cavalo que tem genética, saúde, alimentação, tudo para subir no pódio. E não sobe por quê? Porque talvez foi mexido errado. E ficou com algum bloqueio, algum trauma ali durante a educação, né? Exatamente. Leonardo, só te fazer mais uma pergunta, que o assunto é bom demais, né, cara? Eu tô fascinado aqui, porque você tem uma didática muito boa para explicar. Obrigado. Né? E é um mundo, né? Um universo de novas possibilidades. E aí, foi do cavalo que surgiu também a unidade de força de cavalo de potência? Ou não tem nada a ver? Por exemplo, quando você pega um trator e fala assim: o trator tem 200 cavalos de força. Ah, sim. Virou até unidade de força. Unidade então. de potência, exatamente. De tração, né? Porque Aí tem até uma propaganda que tinha uns poninhos pro meio, né? Pônei maldito. Pônei maldito. Agora uma pergunta que não quer calar. Peguei um cavalo ali, de repente quero falar assim: não, vou começar a colocar em prática essa técnica. Leva de quanto a quanto tempo para deixar o cavalo pronto, preparado? E complementando o Thiagão também, e se tem idade também? Para começar, né? Isso. Tá, vamos lá. Vamos começar pela idade. Quando eu falei aquela situação de hierarquia, de você ganhar inicialmente, então inicialmente eu ganho hierarquia sobre ele, e aí depois eu vou construindo liderança para me tornar um líder, né? Dentro de uma manada de cavalos, todo indivíduo tem um grau de hierarquia, desde o potrinho mais novo até o cavalo mais velho. E eles se entendem lá. Né? E eles se entendem, tá? Com esses sinais que a gente faz. Então, quando eu entro no redondel, eu faço sinais de cavalo. Eu tenho expressão corporal de cavalo, só não relincho, mas... né? Exemplifica um aí, só pra gente saber, por exemplo. Você, por exemplo, se eu ficar te olhando assim, ó, direto no seu olho, não te incomoda? É um desconforto, isso é uma atitude predatória. Aí, geralmente você faz isso. Ele foge. E quando eu quero que ele se entregue, eu abaixo a cabeça e tiro o olhar. Ah, entendi. Entendeu? Então tem uma atitude de expressão corporal, atitude predatória, por exemplo, quando eu estufo meu peito, coloco a minha mão assim, as garras. Olha. Exatamente, são as garras. Então, ó, se ele fez a coisa errada, eu estou falando: sai, não quero você. E ele vai me dar sinais de que ele entendeu e que ele quer chegar num acordo. As garras se fecham, o peito se fecha, o ombro, e eu olho. Caramba, para de olhar para ele. Que massa. É uma psicologia corporal também. É pura expressão corporal. E é legal porque, assim, nós, seres humanos, temos muito isso, né? É que a gente não para olhar. É porque a gente conversa, né? E aí a conversa, ela
Tira um Diga, pouco ela disso. tira essa expressão corporal. Mas quando a um gente pouco. mexe com o cavalo, a gente aprende a observar tudo. Uhum. Né? E o mais bacana, isso eu falo muito também, é o seguinte, que o homem é capaz de mentir. Né? Você é capaz... Bem, esse ano a gente vai ter isso aí nas eleições. Né? A gente tem direto, né, inclusive. Né? E o cavalo não. O cavalo ele tem orgulho, mas não tem vaidade. Né? Ele não tem essa coisa de passar o outro para trás. Ele é corretíssimo. Entendeu? Então, por isso é mais fácil. Então, ele entende com essa expressão corporal. Então, vamos lá. Agora, o que acontece? Um cavalo, a partir dos 2 anos, já pode começar a ser domado. Então, eu gosto de fazer essa analogia, assim, como se esse cavalo de 2 anos fosse aquele menino de 16. Proporcionalmente falando. Adolescente. Não tem essa proporção. Não tem, não, é só uma analogia. Um cavalo de 2 anos seria quase uns 16, 18 anos. É um adolescente. Um adolescente, Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte, tem o adolescente de 16 e o de 18, que é o cavalo com 3. Então, com 16 anos, é muito provável que você tenha muito mais autoridade sobre aquele adolescente do que com 18. Ou seja, com 3 anos, esse cavalo vai te questionar mais. Entendi. Com 4 anos, mais ainda. Aí agora você vai lá, já aconteceu comigo, de ir numa fazenda de 400 alqueires e cavalos serem criados soltos lá, selvagem. E a hora que eu fui no garanhão, eu em cima de outro cavalo, o garanhão vinha na gente. Ou seja, o grau de hierarquia dele tá lá. Quem manda sou eu, meu amigo. Exatamente. Aqui é minha área. Aqui é minha área. E o cavalo, normalmente o garanhão, é o protetor da tropa. Então é lógico que quanto mais velho, mais ele entende que hierarquicamente ele é superior. Aham. Então a tendência de ele te questionar é muito maior. E que aí, consequentemente, vai ser mais difícil para ele te respeitar. Exatamente, para você ganhar essa hierarquia de volta. Entendeu? E aí, se você não for firme, tiver atitude, você não consegue. E tem alguns cavalos até que você tem que usar artifício de cordas, de contenções e tal, para você conseguir trabalhar isso neles. Né? Principalmente muares. Na sexta-feira a gente tem uma apresentação aqui com muares. Agora vamos para o tempo. Pro tempo. Legal. Isso é o que me mata, porque, por exemplo, o cara... O cara quer rapidez. Queria que esse cavalo tivesse pronto segunda-feira. Não, mas na verdade o problema é o seguinte, por exemplo, o que acontece aqui? Eles pegam um cavalo chucro, que eu nunca vi, soltam no redondel e me jogam lá dentro. E normalmente tem 500, 600 pessoas em volta. E eu tenho 1 hora e meia para trabalhar. Meu Deus. E assim, sempre deu certo, graças a Deus. Mas foi até um tema de conversa minha com as fazendas, os locais onde eu ia palestrar, que os caras estavam buscando o bicho cada vez mais bravo, aquela onça que ninguém deu conta, e às vezes cavalos mal mexidos, que já aprenderam a se defender e tal. Que eu costumo falar assim, que o cavalo chucro de verdade, ele é igual uma folha em branco. Você escreve a história dele. Aí o nego trazia pra mim aquela folha amassada, rabiscada, apagada. Você fala, caraca. Um corretivo. Então, esse é o desafio. Né? Então, vamos lá. Essa é uma pergunta importante de ser respondida, porque até alguns anos atrás eu dava curso só presencial. Então é muito mais fácil de eu fazer a leitura do cara trabalhando, de ajudar. Hoje, como eu dou curso online, o cara assistiu a aula e vai lá. Eu não estou lá para ver. Uhum. Né? Então hoje eu falo com os caras, calma, vai a seu tempo, respeita o tempo do cavalo, se sinta à vontade, presta atenção na sua segurança, na segurança do cavalo, não precisa ser num dia, não precisa ser em 1 hora e meia, igual você me vê trabalhando. Né? Então eu tenho muito mais horas de cela do que vocês, então calma. Né? Normalmente, em 1 hora e meia, eu faço, eu finalizo a sessão com essa pose aqui, ó, né, em pé em cima do cavalo, né, que é a pose da doma índia, que os índios colocavam a mão aqui, olhava longe, né, para olhar se vinha soldado, para olhar se tinha caça e tal. Então, normalmente isso acontece, mas... Mas aí não precisa ter novas sessões? Precisa ter novas sessões, sim. Aí, aqui... É só uma apresentação. Uma apresentação, onde diamante. Peguei ali, de repente, um cavalo bem bruto, e montei nele a primeira vez na vida, Uhum. Entendeu? Aí a segunda sessão já coloco a sela, a terceira. Aí já é um curso mais
mais completo, mais complexo, né? Que aí é quando os caras vêm e passam 3 dias inteiros comigo, 5 dias inteiros e tal. Mas aqui é uma apresentação de 1h30. Bacana, hein? Show de bola. Pedrão, vamos lembrar aqui das nossas redes sociais, o pessoal que está acompanhando a gente aí. @portalagro2 pelo nosso Instagram, @portalagro2 TikTok, Facebook. Tem também o nosso portal agro2.com.br, onde você acessa todo o conteúdo aí do agro, especialmente nessa semana, tudo sobre a Tecnoshow. Pedrão, quem chega aqui, participa com a gente, ganha presente, cara. Opa, ganha demais. Tá aqui, ó. Oh, rapaz, que beleza. Um kit Agro 2 pra você aí. Obrigado. Pra quando você for domar o cavalo lá, você põe essa caixinha lá do lado lá. Pode escutar a música do Amando Cavalo? Aí você põe lá um. Pode. Oh, que Põe bacana, um obrigado. sertanejo lá pra ele escutar que vai ser bom. Obrigado. Bom demais ter Show você de aqui bola. com a gente. Quer fazer mais alguma pergunta? De repente a gente está aqui. Em relação à música que você perguntou, se pode, até aproveitar aqui e mostrar o presente que eu ganhei. Pode sim, o ambiente é muito importante. Né? Esse claro ambiente que muito barulhento não é legal. muito não. barulhento não é legal. E aí, normalmente, quando eu vou subir no carro para ficar de pé, eu falo com a galera, ó, vai silêncio, não se mexe e tal, né? E não bate palma. Né? Uma vez aconteceu aqui, quando eu subi, eu pá. Você caiu? Caí. Nossa. É, porque o carro assustou, imagina. Né? 500 pessoas batendo palma ao mesmo tempo. Mas foi bacana. Mas não machuca, a gente está preparado para isso. E é areia, né? Mas é isso aí, gente. Muito obrigado pela oportunidade. Se quiserem fazer mais alguma pergunta. Obrigado a você, Leonardo. Eu imagino aqui que a gente teria assunto para mais 2 horas de podcast, né? Porque dá para ver o tanto que você é apaixonado nesse assunto. Sou. Eu, E você gosta de conversar mesmo, de falar, e isso é Se fantástico. deixar, eu falo o dia inteiro de cavalo. E reforçar aquilo que você falou, né? Ele tem uma didática muito bacana. Sim, eu acho que obrigado. o pessoal consegue absorver isso muito mais rápido, muito mais fácil. Obrigado. Né? Isso é Legal. interessante. Carioca, né? Desmistificando o assunto, porque eu acho que talvez pode ser que muita gente não tinha noção. Eu mesmo confesso que conheci agora, viu, esse assunto, fiquei encantado. Eu já fiz algumas reportagens, minha época de repórter de TV, inclusive para o Globo Rural, mostrando de fato essa doma. E você bem disse aí, ó, eu não critico, não julgo o que era feito no passado. Inclusive, em uma das minhas reportagens, eu me lembro que o especialista falou a mesma coisa. Olha, antigamente era o que tinha de informação, né? Era o que tinha de contexto para fazer essa doma. Né? Então, a gente tem que ir melhorando. E essa doma racional, essa forma de domar o cavalo, é um melhoramento da nossa conversa com o animal, né? Exato. Posso falar só mais uma coisa Pode. em relação a isso? É engraçado que às vezes a gente vai numa propriedade com aqueles fazendeiros antigos e tal, e aí o cara ainda turrão com aquela só, não, antigamente era assim e tal, não precisa disso não. Principalmente em relação às vezes à saúde, a fazer trabalho dentário, que a gente já é uma área da veterinária que já se faz, e ferrajamento ortopédico e tal. Às vezes o cara fica nessa, aí eu fico de olho só, eu falei, né, que a gente quando vai mexendo com ela vai aprendendo a observar tudo em volta, né? E isso é uma coisa que eu falo muito para os meus alunos, olha, quando você domar um cavalo você precisa estar 100% presente, né? Esse cara aqui nos ajuda muito, mas também nos atrapalha. Né? Então você tem que estar ali, olhos, ouvidos, visão. Mas aí, voltando ao cara lá que às vezes se fecha o aprendizado, eu fico olhando o carro que ele chegou, né? Eu falo, que carro o senhor chegou aqui? Aí o cara chega lá numa baita caminhonete e tal. Eu falei, mas achei que o senhor ia vir de carroça, de jipe, de Toyota Bandeirante, porque você não gosta de tecnologia, de evolução, né? Às vezes o cara está com iPhone ali. Quer dizer, se é para vir conhecimento, evolução, tecnologia, é para vir com tudo, né? E assim, eu não tenho dúvida de que existe essa forma racional de trabalhar com cavalos, com bovinos, com todos os bichos, né? De forma que a gente preste atenção no como fazer para que não existam os extremismos, né? Então, há algum tempo atrás, o pessoal queria acabar com as provas equestres, né? Porque isso judia. Não, se for feito de uma forma correta, se tiver regulamento a ser cumprido, se tiver juízes para acompanhar, tudo pode ser feito dessa forma. Então, fantástico, Leonardo. Quem quiser conhecer o seu trabalho na internet, como é que te encontra? No Instagram, né, leonardofeitosa.horseman. No YouTube tem bastante vídeos. Ontem eu estava vendo, anteontem, estava vendo um vídeo aqui
de uns 10 anos atrás, está com quase 1 milhão de visualizações. Caramba, que legal. Então já alcançou muita gente. Aqui na Comigo. Aqui na Comigo. De 10 anos para cá mudou alguma coisa nessa técnica também? Na técnica, assim, muda porque assim, eu sempre vou buscar mais informações e tal, então aquela coisa, né? Hoje, graças a Deus, já tem algum prestígio no mercado, mas a cabeça ainda está aberta para aprendizado. Está aberta para aprendizado quando eu vou lá, às vezes, trabalhar com um senhor que viveu a vida inteira dentro de uma fazenda. Pô, eu tenho que aproveitar aquela sabedoria, né? Então, dentro de uma manada de cavalos, você sabe quem é o líder? A égua mais velha, a matriarca. Por que que é? Porque ela é a mais velha, ela que mais viveu, ela que mais tem sabedoria. O hierárquico é o garanhão, que é o mais forte, ele é o protetor. Né? Então, essas pessoas que vivem fazenda mais velhas, você tem que vai ali, senta do lado dele, que você tem sempre alguma coisinha para aprender. É a rainha da Inglaterra, teoricamente. É isso aí. Boa, Tiagão, é isso aí. Gente, que episódio fantástico, hein? Que aula, realmente, aqui. Aprendemos muito sobre o assunto. Queria agradecer você pelo seu tempo que você ficou aqui acompanhando a gente. Inscreve no canal aí, já deixa seu like, comenta aí no chat aí, fala se você tá gostando, se você quer fazer alguma pergunta também pro nosso convidado. Tiagão, e pra te encontrar no Instagram, como é que é? @Thiago Vilela Pires com TI. Me acompanha lá, a gente está trazendo tudo da Tecnoshow para você. O nosso podcast aqui, agro2.com.br, também no nosso Instagram, Portal Agro2. É isso aí, também mandar um abraço para os nossos parceiros, né, que estão conosco aqui no Agro2, o governo estadual de Goiás aqui. A Decor Móveis. Decor Móveis. até sexta-feira. Até sexta-feira vai sair. Viu? Decor Móveis. O Demóstenes Torres Advogados, escritório do Dr. Demóstenes. E também o nosso amigo Clertan. Nosso amigo Clertan da Forte Aviação Agrícola. Trazendo aí serviço de pulverização aérea para toda a região sudoeste do estado. É isso aí. Então fica ligado aí que teremos mais outros episódios ainda hoje, hein? Vem com a gente. Tchau, gente. Até mais. Boa. Bacana. Bom papo aqui com a gente. Legal, obrigado, gente, a oportunidade.